Eu ainda estou aqui. Como é essa música aí? Perdido em mil versões ideais de mim. Estou aqui. A verdade é que eu não vou falar de música, eu tô aqui para falar do filme Ainda Estou Aqui, que chegou recentemente na Netflix e vamos falar sobre esse filme? Vamos falar sobre esse filme. Eu não vou analisar a cena e não vou trazer, vai ter spoiler, óbvio, mas eu não tem como eu comentar o assunto que eu desejo colocar em pauta aqui sem comentar, sem trazer à tona as cenas do filme, né? O que acontece. No entanto, o meu foco neste vídeo não é o filme em si, mas trazer para você os elementos espíritas que estão presentes neste filme. Por isso eu te convido para me acompanhar até o final deste vídeo e fica até o final deste vídeo para você entender todas as questões espirituais, espíritas mesmo, que estão presentes no filme Ainda Estou Aqui, que serve para quem gosta do assunto da metafísica e para quem gosta de romances dessa natureza. Quem é que se identifica? Mas antes de mais nada, eu peço que você curta esse vídeo, que você se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito. Eu sou a Fernanda Roosevelt e você está mais do que convidado a conhecer esse meu universo de arte, vida e espiritualidade. Vamos lá? Sempre foi muito teatro. Agora é muito cinema. Arte em cena. Matrículas abertas. Mais informações através do WhatsApp 47 99958 0770. Eu preciso renovar meu contrato. Nós não estamos falando de um grande filme, nós não estamos falando, obviamente, assim, daquela sétima arte ou de uma ideia muito original ou coisa do tipo. Não. Na verdade, quando eu assisti esse filme, eu observei muitos elementos extremamente semelhantes a Ghost, do Outro Lado da Vida, que para mim é um dos melhores filmes que já foi feito até então. Aquela questão quando o rapaz ali, né, no caso, o personagem que era do Ghost, desencarna. Aqui é o personagem Skyler que desencarna por um acidente de trânsito. E o espírito dele fica então preso nesse ambiente, fica preso na verdade à Terra, porque ele continua se comunicando com a menina que ele gosta, tal qual como é o Ghost. Só que o Ghost ele tem aquela busca, aquela pegada de fazer justiça, porque houve um assassinato ali, havia o sócio dele por trás. Ou foi uma armadilha, não foi um simples acidente como nesse filme Ainda Estou Aqui. Mas me chama a atenção que até mesmo a médium presente nesse filme, Ainda Estou Aqui, ela é negra, no Ghost também. Então tem alguns elementos, como o espírito mexendo nas coisas materiais, bom, que são próximos demais ao filme Ghost. Só que Ainda Estou Aqui, ele é um filme bonito, ele é um romance bastante tocante, bastante sensível, ele é muito voltado ao público teen. Tem aí como protagonista a Joy King, que é super querida e carismática, muita gente gosta dela. Ela interpreta a personagem Tessa e o rapaz que morre, que vem a desencarnar ali por acidente, é o Skyler, interpretado por Kyle Allen. Só para a gente entender um pouquinho o contexto do filme, trata-se de uma narrativa não linear, ou seja, a história é contada pelo presente, às vezes pelo passado, antes e pós o acidente que acontece com o personagem Skyler. E em cima dessa narrativa, o drama dessa jovem que é a Tessa, menina que trabalha com fotografia, que tem vários problemas com a própria vida, ela é muito insegura, ela não quer expor as fotografias dela, ela ainda não se encontrou muito bem. Você tem essa perspectiva, essa personagem que é bastante solitária, e o personagem Skyler, que é um atleta muito culto, um cara boa pinta, bem, aparentemente num estilo meio romântico, bastante gentil. Então meio que também, se pensar bem, a gente tem um estereótipo de personagens muito difíceis de alcançar. A menina não, essa personagem mais solitária, mais fechada, é uma coisa mais comum. O rapaz, boa pinta, bonito, de presença, atleta, fala várias línguas, fala francês, acho que ele fala 3 línguas, se eu não estou enganada, e com um nível de cultura muito exaltado, não é bem tão comum assim
na realidade. Além disso, é bastante gentil, um cara muito pra frente e que não tem as inseguranças da Tessa. Então a gente tem mais ou menos esses estilos de personagens, esses estereótipos. Infelizmente eu achei o filme longo demais, eu acho que a maioria das pessoas com quem eu conversei acabou concordando com isso, que ele é tipo demais, não precisava de tanto, e sem grandes profundidades nessas questões que eu acabei de apresentar aqui, que faz parte da representatividade, né, do estilo, das características dos personagens. Mas ok, essa é a perspectiva do filme, existe um acidente de trânsito, ele desencarna, eles se amam muito e ele fica preso, preocupado com ela na Terra, ele não vai para o mundo da luz, digamos assim, ele fica preso, ele precisa se comunicar com a Tessa, ele precisa passar um recado para ela. A partir de agora, a gente vai destrinchar um pouquinho quais são os elementos espíritas presentes no filme Ainda Estou Aqui. Uma observação importante, você que é entusiasta, você que é iniciante, você que não conhece muito o mundo espiritual, que não tem muita afinidade, que ainda está naquela fase de será que existe? Será que não existe? Será que esse filme não passa de uma ficção apenas? Será que realmente histórias como essa acontecem? Eu quero dizer para você que isso é um assunto muito comum para mim, acredito que muito comum também para boa parte das pessoas que me seguem, não posso dizer que seja a maioria, né? E esse mundo espiritual existe, que situações como essas são reais, não são possíveis ou não são muito possíveis ainda de se comprovar de maneira científica, mas eu creio que um dia podem ser. Mas pense lá comigo que a coisa mais importante que existe, de fato, na nossa vida, não só nesse assunto, mas em tudo, são quando nós temos certezas, ou digamos assim, quando a vida mostra, tira nossas dúvidas da maneira mais intensa possível. Muitas vezes a gente duvida até da gente, então é muito simples duvidar daquilo que a gente não vê, que os nossos olhos não alcançam. Mas o próprio amor, ele é assim, o nosso próprio pensamento também é assim, entre outras emoções. Elas não são palpáveis, elas não são matéria, mas elas existem. Então basta sentir, é como a fé. A fé não se prova, a fé se sente. E essa história, mostrada no filme Ainda Estou Aqui, de uma certa maneira é bastante parecida com a minha própria história. Tenho vários vídeos aqui no canal em que eu relato essa situação de amor muito intenso, muito profundo, de almas gêmeas, em que eu de fato vivi, na verdade eu vivo, né? Mas diferente da Tessa, hoje, numa situação muito superada, graças a Deus. Das características espíritas, as características do espiritismo em si realmente presentes no filme, eu vou destacar a primeira, que é a questão da alma gêmeas. Apesar de muita gente preferir usar a expressão almas afins, porque não existem necessariamente almas gêmeas, eu gosto desse termo, eu acho ele mais romântico, e eu vejo como acontece comigo realmente, de espíritos muito parecidos, como se fossem partículas divididas de uma mesma centelha de luz. Assim me foi explicado pelo mentor espiritual e eu acredito porque sinto que seja dessa maneira, o quanto que a gente é muito semelhante. Como os gêmeos que são iguais, assim, comportamentos parecidos, né? A gente tem a questão física dos gêmeos que é assim, então essa seria uma característica de alma, né? Por isso almas gêmeas. Então ali dá para perceber que a força do romance que acontece, um romance de verão, mas que avassala muito a ambos, que faz... Não dá para achar que é só um romance de verão, justamente porque ele passa, mas não acaba. Ele é algo muito profundo para ambos os personagens. Tanto que faz com que o espírito, após o seu desencarne, fique ali, ainda preso ao ambiente terrestre, porque ele tem um assunto inacabado. Mas cá para nós, muitos de nós, melhor dizendo, muitos desencarnados, quando partem, têm assuntos inacabados, tá? Muitos têm assuntos inacabados. E nem por isso eles estão presos à Terra. Então tem que ter, além do assunto inacabado, alguma força maior. Uns vão ficar presos na força do ódio, outros na força do amor. Mais ou menos assim, tá? E no caso deles é uma grande força de amor, né? O amor é muito forte entre eles também. A comunicação presente nesse filme é algo muito comum no meio espírita e, obviamente, muito comum no quesito da mediunidade, né? Observe que ele quer tanto dar uma luz para a Tessa que fica, ele quer tanto mostrar um caminho, porque ela é bastante insegura, ela tem uma vida pela frente, enfim, pelo menos da parte em que eu interpretei essas cenas, eu observo que o espírito ele se engaja de uma grande força proveniente do amor que ele sente pela menina e consegue se comunicar. Num primeiro momento ela tem dúvida das coisas que vão acontecendo com ela. E é como se ele quisesse mandar um recado, mas ele
tem a habilidade, aquele espírito ele tem a habilidade de mexer com muitas variantes ali, né, com muitas coisas do mundo terrestre para passar esse recado. Apesar de no filme isso não ser muito bem explicado, se a gente for comparar com o Ghost, o espírito lá do Ghost, o carinha, que eu esqueci o nome, que é Patrick Swayze, né? Tem ali aula de um outro espírito vagante no metrô para mexer com as coisas físicas, concentrar o pensamento naquilo. Esse filme não traz isso. Mas como espírito eu consigo observar que ele é como se fosse uma alma mais evoluída e tem grande força de sentimento a ponto de poder mexer. Aí ele vai se comunicando com a Tessa de diversas maneiras. Pelos sonhos, pelos sons. Quando ela está na sala de aula, ela começa a rabiscar, na verdade, o caminho, né? Um mapa, que depois no carro aquela própria situação se repete, como um GPS que se liga sozinho ali no carro. Ou seja, ele tem uma força tão intensa que consegue concentrar na matéria. É um pouco ficcional isso, mas eu não duvido que coisas parecidas possam acontecer. Geralmente os espíritos mais negativos usam isso também para nos atormentar. Então a gente tem um trabalho muito acentuado por parte do espírito do Skyler para poder passar essa mensagem para ela, dizendo que ele ainda está ali. E como ela está atormentada porque ela não lembra se disse ou não para ele, na verdade acho que ela pensa que não disse que amava ele antes de morrer, ela fica com aquela consciência pesada, com aquela sensação de culpa, meu Deus, o cara foi embora e eu não disse a coisa que mais importava. Isso já é uma lição também que fica pra gente, né? A gente deixa para amanhã o quanto que a gente pode falar para as pessoas que a gente gosta delas. E às vezes não dá tempo. Outra coisa muito importante que serve de lição para a galera assim, mais ansiosa, que quer entrar em contato com os entes desencarnados e não consegue. Olha só que o telefone toca de lá para cá e não o contrário. Existe uma necessidade por parte do espírito do Skyler e uma necessidade por parte da Tessa. É visível, porque ela está depressiva, porque ela está muito triste, enfim, ela está tendo que superar aquilo, né, dentro da história, e ela está com dificuldades. E isso faz com que a necessidade aconteça, tá além da curiosidade, porque realmente ela precisa do reforço dele. Ela precisa tirar aquela culpa de dentro dela e lembrar que disse para ele que amava antes do acidente acontecer, que vitimou ele e não ela, né? Então, quando a amiga dela fica convencida de que há interferência do espírito do Skyler na vida da Tessa, elas vão atrás, né, daquela coisa de, olha, o espelho é um portal, fica aqui concentrado, olhando para o espelho que ele vai se comunicar, o tabuleiro para poder conversar e várias coisas. E dá certo? Não, porque não é na hora que ela quer, é na hora que flui. Ou seja, o telefone toca de lá para cá, a comunicação vem a se estabelecer sim entre eles, existe ali a imagem dele meio que refletida, né? Tem um reflexo que acontece quando ela está naquele coração, aquela banheira de coração, onde eles conseguem se encontrar mais uma vez e quebram o véu de um mundo espiritual com um mundo físico para que eles possam conversar de maneira mais clara, a fim de que ele também consiga despertar nela a lembrança daquele momento do acidente, deixando ela mais em paz com a sua própria consciência. Então, além dessa questão da comunicação e esses outros ingredientes, elementos que eu passei até então, ele também se torna um espírito consolador. Só que o roteiro, ele falha um pouco, porque ela volta, né? Ela está ali com um problema de saúde, mas ela desperta, ela vai se tratar, ela está no hospital, ela recomeça a vida dela, sabendo melhor quem ela é, tendo se encontrado, que é outra característica importante, porque o amor possibilita o nosso autoconhecimento. Isso aconteceu comigo. Isso está escrito no livro Uma História de Vidas Passadas. Para quem né? Para quem assistiu o espetáculo também sabe do que eu estou falando. Porque depois que ela acorda, o que acontece com o espírito dele? O roteiro tem uma falha, apesar de ter ali um tempão de filme, quase 2 horas, e ainda não explica o fim daquele espírito. Será que ele ficou preso a ela? Eu posso deduzir que sim, porque a partir do momento que eu vou interpretar apenas as cenas e o filme não mostrou para onde ele foi, vamos supor assim, se foi para um lugar ruim, se foi para um lugar bom, eu posso livremente interpretar que ele continua ali. Porque foi ali que o filme mostrou que está. Então, quando a gente vai interpretar texto, a gente não pode, nossa, claro, a arte, obviamente que a arte te dá liberdade, que você interpreta as coisas de acordo com a sua visão de vida também, com as coisas que você sente. Mas, além disso, a gente precisa interpretar o que o filme disse em si. E o filme só mostrou o espírito preso à terra, preso a ela. Então eu posso compreender que ele vai continuar ali. Que ele não subiu nem desceu. Tipo assim, tá na terra, tá no meio termo ainda. Mas eu acho que isso, na verdade, foi uma falha do filme, tá?
Fica aí uma falha do filme, e é uma crítica construtiva da minha parte. Acho que se vai contar uma história, explica bem aquela história. Ou se é para deixar no ar, deixa melhor no ar. Espero que eu estou me fazendo entender. Mas a arte tem dessas coisas e o filme não perde o seu mérito, né? É um romance teen, é um romance que faz as pessoas chorarem muito. Eu vi vários depoimentos, eu conversei com algumas pessoas que assistiram. Ele é de fato muito emocionante, mas ele não é um Ghost. É que pra mim Ghost, ele mora assim lá no fundo esquerdo, sabe? Do meu coração, lá dentro, nas entranhas do coração. Porque Ghost pra mim é um filmaço. Mas esse filme é muito bom, uma fotografia excelente, trilha sonora, a atuação vai muito bem também, mas de uma certa maneira o roteiro eu acho que ele não proporcionou grandes profundidades da psicologia desses personagens. Mas ele é um filme teen, ele talvez não tenha tido esse propósito de mergulhar muito nesses personagens. Uma vez que tivesse feito isso, ele seria já um grande filmaço. Mas ele é um bom filme, é tocante, e eu acredito que ele tem uma utilidade muito específica também de despertar nos jovens essa sensibilidade, esse lado do amor, esse lado longe da futilidade, que traz essa questão mais introspectiva ali no personagem da Tessa, que traz esse personagem mais maduro, eloquente até mesmo, digamos assim, por parte do personagem do Skyler. Então ele tem esse foco, ele não foi feito para os grandes cinéfilos de fato. Eu recomendo que você assista. E se você ficou curioso para conhecer um pouco mais da minha história, eu te digo o seguinte, tem vários vídeos aqui no canal, né, sobre a minha vida passada, coisas que eu conto. Se eu for te falar em comparação ao filme, o filme para mim, comparado à minha vida e perto do que eu passei, ele é muito leve. Até porque eles se conhecem, né, eu nem tive essa chance. Mas enfim, eu não vou me alongar demais aqui, a ideia era trazer isso, os elementos espíritas presentes neste filme. Acredito que quem escreveu tem um pouco de conhecimento ou foi muito inspirado por forças astrais para trabalhar a metafísica, a parte espiritual, tão bem feita nessa narrativa. Ainda que tenha deixado algumas lacunas do roteiro sobre, para onde é que o personagem do Skyler acabou indo depois, como que ele conseguiu aquela força, será que é tão rápido assim um espírito, né? Assim, a pessoa que recém desencarna já conseguir ter tanto tato na matéria? A verdade é que não é tão simples assim. Mas isso seria assunto para um outro vídeo. Por enquanto eu quero saber a sua opinião, quero saber se você assistiu Ainda Estou Aqui, se você reconheceu esses elementos e se tem elementos, né, espíritas que você possa ter reconhecido e que eu não me dei conta. Enfim, eu peguei os principais, que é essa mensagem das almas gêmeas, a questão da comunicação, além da questão do autoconhecimento, né, o caminho dessa vida que a Tessa passa a encontrar após viver esse romance e passar por tudo isso. E a força desse grande amor que possibilita o espírito a entrar em contato, né, com a sua amada que fica no plano terrestre. Gostou? Deixa o seu joinha. Agora eu quero o seu comentário neste vídeo. Por favor, traz aqui para Fê a sua opinião. Um beijo na sua alma, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.